O acidente foi neste cruzamento da Avenida Weimar Gonçalves Torres com a Rua Pedro Celestino, no Jardim Tropical, bairro que fica na região central de Dourados. Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento que fica na esquina das vias flagraram o momento da batida. A motociclista segue pela avenida quando tenta desviar, mas atinge o caminhão que desrespeitou a sinalização e atravessou a preferencial. Com o impacto da batida, a piloto da moto é arremessada contra um carro que estava parado. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado e tentou reanimar a mulher por quase 15 minutos, mas ela não resistiu e morreu na hora. A vítima era a agente de saúde Marinês Rodrigues Villagra, de 52 anos. Ela trabalhava na unidade básica de saúde do bairro Altos do Indaiá. A prefeitura emitiu uma nota de pesar lamentando o falecimento da servidora. Uma equipe da perícia técnica da Polícia Civil esteve no local do acidente para levantamentos e o caso foi registrado na delegacia. As circunstâncias da batida serão investigadas. O que antes era rotina, agora se tornou uma obrigação. Desde que contraiu a conjuntivite, a Maiara lava as mãos sempre que vai mexer nos olhos. Primeiro eu vou higienizar, vou lavar minha mão, passar o álcool em gel e aí sim, passar a mão nos olhos se for o caso. E um outro cuidado também que eu passei a ter foi em relação às maquiagens. Olhar bem, por exemplo, data de vencimento, olhar também se é um produto hipoalergênico ou não, porque querendo ou não, isso também pode interferir na nossa saúde visual. Ela disse que a família toda contraiu a doença, mas a dela foi a forma mais grave. Somente eu fui, infelizmente, premiada com a conjuntivite mais severa, em que eu fiquei realmente sem enxergar durante uma semana e foi aí que entra a parte do medo. Eu realmente fiquei bem assustada e com medo de não voltar a enxergar por conta disso. Mas graças a Deus deu tudo certo, utilizei colírio, antibiótico para poder voltar ao normal e voltou. Este médico oftalmologista explica que existem 3 tipos da doença. A conjuntivite viral, ela é mais contaminante, a gente quer dizer, entende? Então, o que acontece? Como que o paciente se contamina? Através das gotículas de Luffer. Ou teve um estado gripal, ele passou por um estado gripal e contaminou, tá certo? Ele faz uma quemose bipalpebral, faz um edema conjuntival e ele produz uma secreção esbranquiçada ou mucoide no canto do olho. Quando nós vemos esse quadro, eu classifico ela como conjuntivite viral, tá certo? Se o paciente tiver edema bipalpebral, edema conjuntival e a secreção amarelada, aí eu classifico como conjuntivite bacteriana. Também existe a conjuntivite alérgena. A conjuntivite alérgica é mais comum de criança dos 8, 10 anos até os 15 anos. É muito comum a mãe vir e falar, ele está com uma secreção no canto, nas pálpebras, nos 2 olhos, durante um período bastante grande, 3, 4 meses. Essas conjuntivites devem ser tratadas pelo oftalmologista junto com o alergologista. Em nota, a CESAL afirma que de janeiro até o momento foram registrados 2.483 casos de conjuntivite aqui em Campo Grande. Se comparado com o ano passado, esses números cresceram bastante. Isso porque em 2021 foram 1.834 casos. Mesmo assim, a CESAL afirma que esses números não são alarmantes, já que em 2019 foram registrados quase 6.000 casos de conjuntivite. Segundo a secretaria, esses números de 2021 e 2022 tiveram tanta diferença porque no ano passado ainda vivíamos um ano pandêmico e as pessoas ainda usavam máscaras e saíam menos de suas residências. Um dado que é esperado de acontecer. Porque a partir de 2019, 2020, nós passamos a usar máscara. A máscara protege de você ter essa contaminação. Então, o ano passado teve quase 2.500, 2.400 e alguma coisa. Esse ano, até agora, perto de 1.800, 1.900. Mas nós não chegamos no final do ano ainda. Ou seja, a grande virtude do ano passado, ano retrasado, não ter tido tanta contaminação, é o fato do uso da máscara. O doutor ainda dá algumas dicas
para tentar evitar a doença. Evitar de estar com o paciente contaminado, tá certo? No ambiente. Legumes, frutas e verduras fresquinhas direto do produtor para a mesa de inúmeras famílias douradenses que estão em situação de vulnerabilidade social. É constituído por lei, né? A princípio tem que se dizer isso, né? A prefeitura cria esse banco de alimentos e nós, como Secretaria da Agricultura, somos os que coordenam esses programas dentro desse contexto aí. O município ele tem que ter esse foco, né? Existe a assistência social da prefeitura, existe uma secretaria para isso, que também faz um trabalho de assistencialismo, aquilo que é necessário, né? Atualmente, 11 entidades são beneficiadas aqui em Dourados pelo programa. Semanalmente, são entregues cerca de 2 toneladas de alimentos, entre frutas, legumes e verduras. Os alimentos são entregues de 1 a 2 vezes por semana, dependendo da demanda. São mais de 80 pequenos produtores de Dourados e região cadastrados no programa. O foco principal e o volume maior de produtos é da agricultura familiar, das pequenas propriedades. Para você ter uma ideia, desde que a gente assumiu aqui o ano passado, nós já compramos, através do programa de aquisição de alimentos, 94 toneladas de hortifruti. Esses alimentos eles são direcionados para as entidades que são cadastradas aqui, que atendem um perfil, né? E hoje são 11 entidades aqui na cidade, que essas entidades atendem lá 2.500 pessoas em números redondos, né? Então esse volume todo ele é colocado semanalmente, tá? Para essas entidades que vão fazer o seu destino. Nesta área, os alimentos são todos separados, pesados e selecionados. Tudo passa pelo controle da Ana Paula, que é a nutricionista responsável pelo programa Banco de Alimentos. Ela, inclusive, foi a vencedora do prêmio Eliette Salomão Tudisco, que é realizado pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região, que engloba as cidades de Mato Grosso do Sul e São Paulo, na categoria Nutrição em Saúde Coletiva. O nutricionista ele tem um papel fundamental aqui no banco de alimentos. A gente pega todos os alimentos que a gente recebe e faz a distribuição para aquelas entidades que são cadastradas no nosso banco. E para serem cadastradas no banco, ela tem que cumprir algum requisito, né, para poder estar recebendo esses alimentos que podem ajudar na complementação da alimentação dessas instituições que atendem a uma população que estão em estado de insegurança alimentar, né, que são vulneráveis. Então, o nosso trabalho contribui, ajuda com todos eles, né, numa melhoria de qualidade de vida. Prisão ou morte. Eram essas 2 únicas opções para quem conhecia Solange. A história que você vai conhecer agora é uma grande reviravolta de vida dessa ex-detenta e que, infelizmente, não é a realidade de muitas. Eu fui para as ruas quando meus pais se separaram. Eu, na verdade, já vinha sofrendo abusos antes dos meus pais se separarem. Mas aí, quando eles se separaram, né, eu fiquei na casa dos parentes, né? Aí eu sofri mais abusos e decidi ir para casa de menor abandonada. E lá eu comecei a aprender a roubar, a usar droga, né? Fazer tudo que a pessoa na rua faz, né? 20 anos no mundo do crime, 6 anos atrás das grades. A Catita da Barão, como ficou conhecida, viveu assim, atrás das celas. Entre idas e vindas, um dia ela resolveu mudar de vida. Não tinha solução para mim. As internas mesmo falavam: "Ei, Catita, para você o único jeito é a morte." Eu falava: "Um dia vocês vão ver que Jesus vai mudar a minha sentença." Hoje está livre e ajuda muitas detentas contando a sua história de vida e falando sobre Deus. As ruas e a prisão também te deram força e determinação. Isso porque sua vida está prestes a ser lançada em um livro. Eu senti essa necessidade de falar, de me abrir, desabafar, sabe? E aí as meninas falavam: "Catita, escreve um livro, sua vida dá um livro, né?" E quando foi dentro do ônibus aqui, já depois que Jesus mudou minha história, minha sentença, né? Eu sentada dentro do ônibus, comecei a falar e conversar e comentar com uma moça, com uma senhora dentro do ônibus, e ela disse: "Por que, menina, por que você não escreve um livro da sua história?" Aí eu falei: "Opa,
Eu acho. Aí eu me lembrei das ruas e do presídio, né? Eu falei, opa, eu acho que é a voz de Deus falando mais uma vez comigo, né? E decidi, né, pedir doação. Até um pastor que me abençoou com 4 cadernos, né? Para eu começar a escrever. E toda hora que eu lembrava de uma coisa da infância, eu escrevia no livro da infância. Lembrava de alguma coisa das ruas e colocava nas ruas para depois montar esse livro, né? Porque assim, eu acredito muito que a minha história pode levar essa mensagem ao coração das pessoas que muitas vezes estão em depressão, né? Que não tem mais perspectiva de vida, né? Que tem uma mãe que tem um filho nas drogas e não confia mais, né? A todo momento acha que vai vir só a notícia que ele morreu, né? A gente sabe que muitos não têm essa oportunidade. Pamela Rita é policial penal e uma das pessoas que fazem parte da equipe do Semiaberto, que ajudaram a digitar e revisar o livro. Tudo isso para que todos pudessem conhecer a história da Solange. Eu peguei esses cadernos, eram 4 cadernos, e cada caderno contava uma etapa da vida dela, nas ruas, no presídio, a transformação, a infância. Aí eu peguei, levei para minha casa, li, organizei as ideias, porque ela não ia fazendo, né, a história, ela não ia escrevendo. Ela ia lembrando e ia colocando no papel. Então, eu organizei essas ideias e comecei a digitar. Só que com o tempo foi passando e foi ficando um pouco curto o tempo, né? Eu tive a ideia de chamar uma interna que está em cumprimento lá no Semiaberto e expliquei para ela toda a história da Solange. Ela se emocionou, adorou e falou que também queria ajudar. Aí a gente colocou ela na biblioteca e ela terminou de digitar os livros, né, os cadernos. E aí a gente entregou para a Solange poder divulgar essa história linda. Dentro das prisões, todas as detentas têm oportunidade de ter participação ativa na vida social. Temos como ação 3 pilares dentro do sistema prisional, que é a religião, trabalho e educação. Então, esses são os 3 pilares que faz parte da ressocialização. Hoje, no índice, nós temos um índice no trabalho de 35,5% da população carcerária trabalhando, que é uma forma de ressocialização. Temos assistência religiosa, que também contribui enormemente com a ressocialização, e a educação. Nós temos diversos exemplos de pessoas que tiveram toda essa assistência dentro do sistema penitenciário e são pessoas melhores. Nós temos aí internos que são gerentes de alguma rede de lanches que começaram da estaca zero dentro do presídio, tiveram todo o apoio da instituição, dos servidores penitenciários, e que hoje estão aí, e isso nos deixa muito felizes. Cenas lamentáveis e cada vez mais frequentes. Recentemente, a violência vivida pelos filhos dos atores Bruno Galhaço e Giovanna Eubank ganharam repercussão. O professor nigeriano Sikiru Balogun, que dá aulas na Universidade Federal da Grande Dourados, e a família também foram alvos de atos racistas enquanto faziam compras em um supermercado de Dourados. Mas afinal, você sabe diferenciar injúria racial de racismo? Não. É preconceito, né? Pela cor da pele da pessoa, julgar pela aparência. Às vezes você olha uma pessoa assim pela cor da pele e você fica julgando. Nós pedimos ajuda a um criminalista para explicar a diferença entre um e outro. No crime de injúria racial, a pessoa, o agressor, o infrator, ele quer ofender uma pessoa específica em razão da raça, cor, etnia, religião ou origem. Enquanto no crime de racismo, ele quer atingir uma coletividade, um grupo indeterminado de pessoas, também em razão da cor, religião, etnia ou procedência nacional. E para cada um dos crimes, há punições distintas. A injúria racial está prevista no Código Penal no artigo 140, parágrafo 3º. Ela tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, enquanto o racismo está em uma legislação específica, com uma pena também de 1 a 3 anos de reclusão. A pessoa que pratica o crime de injúria racial, o pano de fundo, na verdade, ela está querendo praticar o crime de racismo. Só que como ela faz essa ofensa à honra de uma determinada pessoa, acaba sendo enquadrado pela legislação como crime de injúria racial. A pessoa vai na delegacia, ela faz a queixa, o agressor é conduzido, o infrator é conduzido para a delegacia, chega lá, o delegado, ele autua no crime de injúria racial,
essa pessoa paga a fiança e é liberada. E muitas das vezes a vítima se sente desanimada em registrar a ocorrência, porque muitas das vezes ela vai até a delegacia registrar, o agressor vai junto, o infrator, e aí quando termina todo o procedimento, saem os dois pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. Então, além de registrar o boletim de ocorrência, essa pessoa tem que informar que ela deseja representar criminalmente contra esse agressor, contra esse infrator. Em Mato Grosso do Sul, de janeiro a julho deste ano, foram registrados 221 casos de injúria qualificada por discriminação. Uma crescente em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 169 casos. Campo Grande é uma capital que já comporta, já deveria ter uma delegacia especializada somente em crimes raciais, para poder dar maior proteção à vítima, para a vítima não se sentir constrangida quando for registrar um boletim de ocorrência. E o exemplo disso que eu costumo falar é a Casa da Mulher Brasileira, que foi a primeira do Brasil a ser implantada em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E deu muito certo, tem um atendimento humanizado. Eu acredito que a criação de uma delegacia especializada somente para essa finalidade seria de suma importância para poder dar uma maior proteção, uma maior celeridade nos procedimentos e uma punição exemplar e rigorosa para o agressor. Mato Grosso do Sul deve receber este ano mais de 1 milhão de visitantes. A capital, Campo Grande, um dos principais centros de negócios da região centro-oeste, e Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai, são alguns dos principais destinos de quem vem conhecer o estado. Mas nada se compara ao turismo ecológico. Mais da metade das pessoas chegam aqui atraídas pelas belezas naturais de Bonito, com cachoeiras exuberantes, águas cristalinas e as centenas de espécies de peixes, que são um espetáculo à parte. E pela grandeza do Pantanal, uma área de 250 mil quilômetros de extensão, um paraíso que atrai pescadores de todas as partes do Brasil e também aqueles que preferem contemplar a fauna, a flora e a imensidão das águas. Para atrair ainda mais viajantes e fomentar pesquisas acadêmicas e científicas, visando principalmente a preservação do meio ambiente, o governo do estado construiu em Campo Grande este imenso aquário. As obras começaram em 2012 e foram investidos cerca de 230 milhões de reais. A inauguração aconteceu em maio deste ano. Foram mais de 10 anos para isso aqui ficar pronto, mas valeu a pena. O Bioparque Pantanal é simplesmente espetacular e recebe diariamente as visitas de centenas de pessoas de Mato Grosso do Sul, de outros estados e até do exterior. Mais de 100 mil visitantes, nós estamos batendo esses dados agora essa semana, do dia 2 de maio até agora. Dos 79 municípios, 63 já tiveram aqui no Bioparque. Todos os estados, 26 estados, Distrito Federal, 39 países. Então, a procura está sendo bastante grande e eu acredito que o trabalho está sendo levado, e também a identidade do Mato Grosso do Sul está sendo levada para todos os cantos do mundo. O Bioparque recebe atualmente 22 mil visitas mensais agendadas e mais 18 mil espontâneas. Pessoas que se divertem, aprendem e observam o espetáculo da natureza. Peixes de várias espécies, jacarés, tartarugas, animais empalhados, tudo desperta a curiosidade dos visitantes. Mas nada como a mais nova atração do local, o peixe palhaço, que ficou famoso no filme Procurando Nemo. Quem que é isso aí? Impossível olhar para esses peixinhos e não lembrar do filme. Procurando Nemo. E a criançada que visitou o Bioparque Pantanal só achou ele meio diferente da tela da TV para a tela do aquário.
Ele parecia ser maior, sei lá, muito maior. Pelo menos por 2 anos, os peixes palhaços, como são conhecidos, vão ficar em exposição neste aquário dentro do bioparque. Trazer para a população a oportunidade de conhecer um bicho que está fora da nossa realidade, né? Principalmente a crianças, né, escolas, para poder mostrar para essa outra realidade, esses outros grupos de peixes, né? Não só os de água doce do Pantanal, que é nosso forte aqui no bioparque, mas também ter a oportunidade de conhecer um bicho de água salgada. Que o Pix foi uma mão na roda para todos os brasileiros, isso não temos dúvidas. Mas com a vinda dele, os golpistas também se aproveitam da boa-fé das pessoas para fazer estelionatos. E para evitar que golpes como este continuem acontecendo, o Banco do Brasil tem tomado algumas medidas de segurança, como, por exemplo, das 8 horas da noite até às 6 da manhã, microempreendedores individuais e pessoas físicas só podem fazer transações de até R$1.000. Mas e como esses bandidos conseguem esses dados? De acordo com o superintendente do Procon de Mato Grosso do Sul, Rodrigo Vaz, funcionários de lojas, bancos, empresas de telefonia e até mesmo do Instituto de Seguridade vendem essas informações para os estelionatários. Infelizmente, lojas de departamentos, instituições financeiras, operadoras de telefonia e até o nosso Instituto de Seguridade possui funcionários, servidores mal intencionados que vendem, comercializam esses dados essenciais, nome completo, celular, CPF, e por meio disso, essas quadrilhas, essas pessoas conseguem fazer contratos, conseguem fazer contas e poder receber e passar a Pix, e aí o crime está montado, né? Rodrigo diz que o órgão tem uma relativa procura de pessoas que caíram no golpe e que a maioria são idosos e pessoas que não conhecem muito das novas tecnologias. Tem quadrilhas, tem pessoas que se passam por outras, com outros números, pede dinheiro e aquela pessoa que pode até ser mal instruída, ela cai. Geralmente são idosos, pessoas que não têm tanta facilidade de mexer ou identificar esse golpe, e nós temos feito muitas orientações, reclamações e encaminhamentos à polícia. Segundo o superintendente, é sempre importante desconfiar de números novos com foto de pessoas que já conhecemos. Quando você suspeitar que vinha um número diferente daquele que você conhece, porque o golpista ele vai utilizar a foto daquela pessoa conhecida com outro número. Aí você começa já a suspeitar. E ele também fala frases ali na escrita que ele nunca falou, ele nunca te tratou daquele jeito. Você já desconfia. O seu Caetano caiu no golpe em maio. Mesmo sendo há 3 meses atrás, ele não esquece e tem todos os documentos guardados. O criminoso conversou com ele pelo WhatsApp. Se passando pelo filho, disse que tinha trocado de número e precisava pagar uma conta de um pouco mais de R$ 1.700 e que devolveria o dinheiro no dia seguinte. Eu recebi uns WhatsApp do meu filho, não é? Pedindo um dinheiro emprestado que ele tinha. Eu achei, mas você trocou de telefone? Ele falou, não, troquei só o meu chip. E aí eu fui conversando com ele, em nenhum momento ele falava comigo, só na escrita, né? Não mande áudio, mande o escrito. E aí eu acabei caindo no golpe. Caetano disse que chegou a fazer o boletim de ocorrência, reclamação no Procon e até mesmo registrou uma queixa nos bancos que fizeram parte da transação. Mas nada foi feito. Ele deixa a lição que aprendeu. Uma pessoa que não manda áudio durante a conversa possivelmente pode ser um golpista. Tomei as providências de ir até a delegacia, fiz uma queixa, fui ao banco, fui através do PicPay, entrei no sistema, denunciei tudo, fui até no Procon, resumindo a conversa. O golpe existe, ninguém te ressarce, o banco não quer nem saber, a conta por onde passou não quer nem saber. Vou dar um conselho, nunca responda, faça qualquer pagamento, se vir pelo WhatsApp, sem que você tenha a voz do outro lado. Ou ligue ou ouça a voz. O que aconteceu comigo? Em nenhum momento eu ouvi a voz do meu filho. Foi só no escrito, dancei.